Você que é aluno das séries finais do ensino fundamental, muitas vezes perguntam: x mais x mais x mais x é igual a 4x. Professor, mas se x ao quadrado vai ser x mais x ou x vezes x? Ah, professor, quer dizer que x vale 1. Essas são duas das muitas perguntas que vocês fazem ao longo do processo do ensino das operações com equação. Então, ao longo dessa aula, nós vamos tentar sanar essas dúvidas, tá ok? Eu sou o professor Luciano Albuquerque e peço que vocês curtam, comentem e compartilhem os meus vídeos. Nessa aula, nós vamos estudar termos algébricos, termos semelhantes, simplificação de expressões algébricas, sentenças matemáticas e equações, raiz de uma equação, conjunto universo e conjunto solução. Se vocês observarem nessa figura 1, vocês perceberão que ela está dividida em segmentos. Esses segmentos demos a medida x. Então, para nós determinarmos o perímetro, né? Todo mundo sabe que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, o que é que nós vamos fazer? Contar quantos segmentos tem. Então, o perímetro seria 20x. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro do polígono da figura 1 é igual a 20x. Já na figura 2, formada por três regiões, né, de lados de mesma medida, no caso, denominamos a medida de y, dizemos então que a área dessa figura vai ser 3y ao quadrado. Significa que eu tenho aqui, ó, y vezes y, que seria y ao quadrado, e tenho três regiões, 1, 2, 3. Então, está aí denominado a área desse polígono. Já na figura 3, temos medidas de lados, né? Sua área é dada por A ao quadrado, enquanto a área da região interna azul é dada por 5 nonos de A ao quadrado. Observe, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 regiões, mas do total de 9 quadrados. Logo, nós temos aqui a expressão 20x, temos 3y ao quadrado e temos 5 nonos de A ao quadrado. Observem que 20x equivale ao perímetro da figura 1. 3y ao quadrado equivale à área total da figura 2. 5 nonos de A ao quadrado equivale à parte da área da figura 3. Então, temos três representações, e essas representações elas são chamadas de termos algébricos. Observe as figuras a seguir. A medida do segmento da figura 1 é representada por 3x. E a medida do pentágono, essa segunda figura aqui, ela é chamada de pentágono porque tem 5 lados iguais. E o seu perímetro
está representado por 5x. Em ambos os casos, nós temos o x como elemento comum, a parte literal. Então, dizemos que elas são termos semelhantes. Menos 2ax e 8ax também são termos semelhantes, porque a parte literal, ax, são iguais. Já 5ax ao quadrado e 2a ao quadrado x não são iguais, então elas também não são termos semelhantes. Observe que ax ao quadrado é diferente de a ao quadrado de x. Nesse caso, elas são diferentes, mesmo tendo as mesmas variáveis. Mas observe que no primeiro caso, o a está elevado ao quadrado. Aliás, correção, o a não está elevado ao quadrado e sim o x está elevado ao quadrado. Já no segundo caso, a está ao quadrado e o x não está. Portanto, elas são diferentes, não são semelhantes. Quando nós falamos de termos algébricos, nós devemos verificar duas coisas. Que, primeiro, coeficiente é a parte numérica e parte literal são as partes das letras. Então, eu desenhei aqui uma tabelinha. Por exemplo, termo algébrico 5x, o coeficiente é 5 e a parte literal x. Termo algébrico menos m. Observe, não aparece número aqui, mas quando não aparece número, significa que aqui na frente desse m existe o número 1 que está multiplicando m. Então, o coeficiente de menos m vai ser menos 1. E a parte literal, m. Outro caso, menos 3/4 de xy ao quadrado. Então, a parte do coeficiente, a parte numérica, vai ser menos 3/4. E a parte literal, xy ao quadrado. Observe que agora você tem uma fração aonde o numerador é parte literal. Observe, menos ax sobre 6. Então, quem é a parte coeficiente? 1/6, menos 1/6. E a parte literal, ax. Não esqueça, quando você tem um número perto de uma letra, esse número está multiplicando essa letra. No caso, aqui eu tenho 5 multiplicado por x. Não precisa colocar sinal, não precisa colocar pontuação nenhuma. Tiver juntinho, significa que ela está multiplicando. Esse triângulo que nós estamos observando, ele é um triângulo equilátero. Equilátero porque ele possui os 3 lados iguais. Nesse caso, a medida do lado desse triângulo, a gente está denominando de A. Mas, para escrevermos esse termo, o perímetro desse triângulo, nós diríamos que o P, que é o perímetro, é igual à soma de todos os lados. Então, nós teríamos A mais A mais A. Então, eu poderia reduzir essa expressão, né? No caso, simplificá-la e escrevê-la apenas assim, ó. P é igual. Quantas As tem aqui? 3. 3 As. Pronto. Está resumido aqui a área, o perímetro dessa figura para essa formulação. Temos outros exemplos, né? Por exemplo,
Temos aqui a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 vezes x mais 6. Então, eu tenho x mais 6 vezes 2 mais x. Então, como é que eu iria resolver isso aqui? Eu iria distribuir isso aqui, ó. Como? Dessa forma. Eu vou pegar, multiplicar 2 vezes x, que dá 2x, mais 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, mais x. Isso seria igual a 2x mais 12, que aqui é vezes 12, mais x. Então, eu poderia somar agora os termos que são semelhantes. Termos semelhantes, o termo literal aqui, ó, e o termo numérico. Lembrando que essa aqui, esse primeiro algarismo aqui, ele está sendo multiplicado por x. Então, eu não posso adicionar ele ao 12. Mas eu posso fazer isso, ó. 2x mais x será igual a 3x mais 12. Agora, não tem mais como reduzir. Significa que essa expressão aqui está simplificada nesta forma. Outro exemplo de expressão que a gente pode simplificar é isso aqui. 15x mais 9 dividido por 3, mais x mais 4. Então, vamos reduzir ou simplificar essa expressão. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar os termos, né? Separar os termos. Observe, aqui eu tenho que esse 3 ele divide em uma soma. Então, eu posso dividir essa soma, né, em parcelas. Então, aqui eu vou ter 15x sobre 3 mais 9 sobre 3, mais esse x aqui, mais 4. Observe que agora eu quebrei em parcelas. Agora sim, eu posso dividir esse 15 por 3 e esse 9 por 3. Então, vamos lá. 15x dividido por 3 dá 5x. Mais 9 dividido por 3 dá 3. Mais x mais 4. Pronto. Agora eu vou somar os termos semelhantes, né? A parte literal e a parte numérica. Lembrando que primeiro a gente coloca em evidência que está com a parte literal. Então, eu tenho aqui 5x mais x. Vão dar 6x. Mais 4 mais 3, 7. Então, 15x mais 9 sobre 3 mais x mais 4 é a mesma coisa de 6x mais 7. Ou seja, uma expressão simplificada. Para reduzir termos semelhantes a um único termo, adicionamos algebricamente os termos e conservamos a parte literal. As sentenças matemáticas é um conjunto de palavras com sentido completo. Isso tem o dito popular, palavras do nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, algumas são consideradas como dito popular. Por exemplo, de poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro é encontrar duas. Mas as sentenças matemáticas, elas têm um sentido completo. Então, por exemplo,
5 mais 3 igual a 8. 5 mais 3 é igual a 8. 2 é menor que 20. 2, ele é menor que 20. 7 é diferente de 9. 7 é diferente de 9. 12 é o dobro de 6. Então, 12 é igual a 2 vezes 6. 10 é igual a 2 terços. Corrigindo, 10 é maior ou igual a 10 terços. 10 é maior ou igual a 10 terços. Equações, para entendermos melhor, é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que representa letras, né, que apresenta letras representando números. Por exemplo, 7x mais 5 meios é igual a 4. Ou 2y ao quadrado menos 3y mais 7 igual a 0. Ou 2x mais 3y igual a 8. A expressão à esquerda do sinal é a igualdade, chama-se primeiro membro. Por exemplo, daqui para cá, todos os elementos aqui estão pertencentes ao primeiro membro da equação. E todos que tiverem da igualdade para cá ou para a direita são elementos do segundo membro. Então, o primeiro membro dessa expressão aqui temos 7x mais 5 sobre 2. E o segundo é apenas o número 4. Nesse outro exemplo, temos 2y ao quadrado menos 3y mais 7, que pertencem ao primeiro membro. E 0 pertence ao segundo membro. Observe que essa parte literal, ela tem um significado. Ela significa um número, né? Mas que a gente não sabe qual é o número. A isso damos o nome de incógnita da equação, ou em uma equação os elementos desconhecidos, que são as letras que representam os números, são chamados de incógnita. Temos aqui uma balança com elementos. Essa balança aqui é chamada de balança de dois pratos, que essa aqui está em equilíbrio, né? Então, aqui nós temos laranjas e um peso de 50 gramas. Aqui nós temos 2 laranjas e um peso de 200 gramas. Observe que elas estão, a balança está em equilíbrio. E mais aqui, a gente pode calcular o valor de cada laranja. O valor que eu falo, o valor da massa de cada laranja. Observe o seguinte, para eu representar uma equação relacionada a essa balança, basta eu contar os elementos que tem no primeiro prato e dizer que são iguais aos elementos que estão no segundo prato. Por exemplo, quantas laranjas aqui? Vou representar laranja com a letra X, tá? Então, cada laranja dessa aqui eu vou representar por X. Então, eu tenho X
mais x mais 50 gramas, que é o peso que tem aqui, ó. 50 gramas. Isso está com um peso equivalente a 2 laranjas, ou seja, x mais x igual, aliás, mais 200 gramas. Observe, aqui nós temos uma equação, e essa equação a gente pode reduzir ela. Então, eu vou contar os elementos que tem no primeiro membro e os elementos que tem no segundo membro e vou agrupá-los. Observe, x mais x mais x dão 3x mais 50 igual x mais x, 2x e mais 200 gramas. Pronto. Então, essa aqui eu ainda posso reduzir. Existe uma lei que diz que a equação ela fica em equilíbrio se eu multiplicar todos os elementos do primeiro membro por um determinado número e o segundo, todos os elementos da equação também do segundo membro pelo mesmo valor. Nesse caso, eu quero passar esse cara para cá, ó. Então significa que se eu quero tirar ele daqui, eu tenho que inverter o sinal, tá? Então eu vou ter 3x, esse cara aqui, ó, que está somando, né? Aqui ele está com sinal de mais, que não precisa colocar, passa para o segundo membro, sinal invertido. 2x igual a 200. E esse cara que está somando passa para cá, subtraindo. Agora eu posso operar. 3x menos 2x dá x. Que é a mesma coisa, 3 menos 2, tá? Aqui eu tenho 200 menos 50, que dá 150. Logo, cada laranja pesa 150 gramas. Poderia fazer isso de outro jeito, professor? Poderia. Dá mais trabalho. Assim, ó. Vou partir desse princípio aqui, tá? Ó, 3x mais 50 é igual a 2x mais 200. Então, para eu eliminar esse cara daqui, eu tenho que somar 2x nesse segundo membro e 2x no segundo membro. Aliás, no primeiro membro. Então, eu tenho 3x menos 2x mais 50 igual a 2x menos 2x mais 200. Então, 3x menos 2x dá x mais 50 igual 2x menos 2x dá 0. Isso é igual a 200. Agora, para eliminar esse cara aqui, eu vou somar aos dois membros, tá? Menos 50. Então, eu tenho mais 50 menos 50 igual a 200 menos 50. Então, x será igual a 150. Aqui a gente está usando propriedade da equação. O que é que ela diz? Que você pode somar ou subtrair elementos dos membros da equação, né? E esse valor não se altera. Mas esses elementos que você vai somar, subtrair, multiplicar ou dividir, né? Tem que fazer em toda a expressão.
Você não pode fazer só no primeiro membro ou só no segundo membro, tá ok? Porque se você fizer isso, é como se você tivesse, por exemplo, temos a balança aqui, eu estou tirando uma laranja. Então isso vai alterar o peso. Ó, elas estão em equilíbrio. Se eu tirar uma laranja dessa, o que é que vai acontecer? Esse prato aqui, ele vai descer e esse outro prato vai subir. Então ela vai ficar em desequilíbrio. Então, se eu colocar uma laranja aqui, eu tenho que colocar uma laranja com peso igual desse outro lado. Deu para entenderem? Então, qualquer coisa, vocês perguntem aí nos comentários. Esse aqui é o segundo exemplo. Observe que aqui eu tenho um pote, dois potes. Esse pote aqui, ele tá com mel, né? Assim, a representação é de um pote de mel. Aqui 50 gramas. Então, aqui eu tenho um pote de mel mais 200 gramas. E eu quero saber quanto pesa cada pote de mel. Vamos fazer pelo processo rápido, tá? Que é aquele que eu mostrei o primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui, ó. Esse mel eu vou chamar de M. Então, M mais 50. São todos os elementos que estão aqui no prato 1. Os elementos, e ele está em igualdade, né, em equilíbrio com o segundo prato, que é o mel mais 200 gramas. Então, vamos lá. Somar os termos semelhantes de cada membro. Então, o primeiro membro nós temos apenas dois termos semelhantes, que é o M. Então, somando M mais M, eu vou ter 2 M's mais 50, que já está lá, igual a M mais 200 gramas. Que não precisa colocar essa unidade, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou passar todos os elementos semelhantes para um lado da equação, ou seja, para um membro da equação. Eu vou dar preferência a passar para o primeiro membro. Então, eu vou ter aqui 2M. Esse M que está positivo vai passar para cá negativo, menos M, igual. Esse aqui eu já tenho 200 no segundo membro. Vou passar agora o mais 50 para o segundo membro. Mais 50 que está no primeiro membro, está positivo, passa para o segundo membro, negativo. Então, em 2M menos M, vai sobrar M. É a mesma coisa, 2 menos 1. Então, 200 menos 50 dá 150. Então, cada pote de mel pesa 150 gramas. A raiz de uma equação é quando, ao substituir a incógnita por ele, obtemos uma sentença verdadeira. Voltando a esse exemplo, nós podemos substituir o valor de M por 150 e verificar se essa igualdade é verdadeira. Então, vamos lá. Aonde for, vou pegar a mesma expressão aqui, vou pegar a expressão que já está simplificada, foi o que a gente fez aqui. Então, eu vou ter que 2M mais 50 é igual a M mais 200. Aonde for M, eu vou colocar o valor 150. Então, eu vou ter 2 vezes 150 mais 50. E essa igualdade tem que ser verdadeira, porque aqui eu vou ter 150 mais 200. 2 vezes 150 vai dar 300 mais 50. Isso tem que ser igual a 150 mais 200, que vai dar 350. Epa, 350 é igual a 350. Logo, a sentença é verdadeira.
e 150 é a raiz da nossa equação. Nesta equação temos um número natural elevado ao quadrado mais 5 igual a 21. Observe, número natural, o número natural é aquele representado pela letra n igual a 0, 1, 2, 3, até o infinito, tá? Então, aqui nós vamos considerar um número natural que seja par. Então, o número natural que par será 0, 2, 4, 6 e assim por diante, tá? Então, número natural par. Então, qual vai ser a solução para esse problema? Então, se eu considerar 0, 0 vai dar 1, não pode. Então, o próximo vai ser o número 2. 2 ao quadrado dá 4, né? 2 ao quadrado dá 4. Mais 4 mais 5 não vai dar 21. Então, o próximo será o número 4. Então, se eu elevar 4 ao quadrado, vai dar 16. Mais 5 é igual a 21. Só que, se eu tivesse considerando, por exemplo, um número que não fosse natural, e sim um número inteiro, par. Então, esse valor aqui, ele poderia ser menos 4 ao quadrado, mais 5, e é igual a 21. Por quê? Menos 4 ao quadrado também vai dar 16. 16 mais 5 é igual a 21. Então, nós teríamos duas possíveis soluções. Nesse caso, menos 4 e o próprio 4. Tá? E as duas sentenças seriam verdadeiras, né? Porque se eu fizer assim, ó, menos 4 ao quadrado mais 5 é igual a 21. Menos 4 ao quadrado é igual a 16, mais 5 igual a 21. Então, essa sentença ela é verdadeira. Aqui, se o x assumisse o valor de 4, então eu teria 4 ao quadrado mais 5 igual a 21. 4 ao quadrado dá 16, mais 5 igual a 21. E essa sentença também seria verdadeira. Note que as duas sentenças são verdadeiras, mesmo assumindo valores diferentes, né? Você tem aqui menos 4 e aqui 4. Mas o conjunto solução, né, do número inteiro par, ele não é a mesma coisa da raiz, né? Então, ó, raiz de uma equação e o conjunto solução são coisas distintas. Por quê? O conjunto solução, o conjunto universo é formado por todos os valores que a incógnita pode assumir, mas o conjunto solução são os valores do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira. Portanto, menos 4, ele não satisfaz a nossa problemática, que é um número par dentro do conjunto dos números naturais. Então, vimos que, resumindo o assunto, vimos que menos 4 satisfaz a equação e ela é verdadeira, né? O menos 4, só que ele não está dentro do conjunto dos números naturais que foi citado logo no começo. Então, ela é verdadeira, mas não satisfaz. Ela faz parte do conjunto universo, mas não é solução da equação. Portanto, o conjunto de soluções que estão lá no conjunto universo vai ser apenas aquela que vai tornar a nossa sentença verdadeira, satisfazendo a todas as exigências da equação.